Burnley, 1860, norte da Inglaterra. Em meio ao cheiro de carvão e o som das máquinas têxteis, nasce um menino que ninguém imaginava que incendiaria uma geração com o fogo do céu. Seu nome? Samuel Chadwick. Mas havia outro ambiente que marcaria sua infância ainda mais profundamente: o quarto de oração de sua mãe. Uma mulher simples, mas cheia do espírito, que plantou no filho um temor reverente e uma sede pelas coisas do alto. Samuel não era como os outros garotos. Enquanto muitos corriam pelas ruas, ele passava horas lendo a Bíblia, buscando entender o coração de Deus. Era um menino sério, reservado, com uma alma tocada por algo eterno. Aos 16 anos, ele entregou sua vida a Cristo. Não foi por emoção, mas por uma convicção profunda. Ele sabia que não poderia viver de outro modo senão rendido ao Evangelho. Começou a pregar em pequenas reuniões. Suas mensagens ainda não tinham a eloquência que o marcaria no futuro, mas já carregavam algo raro, uma paixão crua por Deus e sensibilidade ao Espírito Santo. Mesmo depois de longos turnos na fábrica, Chadwick passava as noites estudando teologia por conta própria. Lia com fome, escrevia com devoção, orava com urgência. Sem diplomas, sem fama, apenas fome de Deus. Esses primeiros passos, dados em silêncio, em pobreza, em renúncia, formaram os alicerces de um dos pregadores mais ardentes do metodismo britânico. Tudo começou com um menino e uma chama acesa no coração. A verdadeira pregação nasce onde o fogo de Deus toca um coração humano. Samuel Chadwick. Apesar de jovem, Samuel Chadwick já era pastor. Aos 21 anos, em 1881, assumiu uma igreja metodista em Stansted, norte da Inglaterra. Trabalhava duro, pregava fielmente, era respeitado. Mas algo ainda faltava. Por fora, tudo parecia bem. Por dentro, havia uma inquietação que só crescia. Suas palavras eram corretas, sua teologia era sólida, mas ele sabia que algo estava ausente. Foi então que começou a busca, não por prestígio, mas por Deus. Ele orava por horas, jejuava por dias, lia as Escrituras com lágrimas. Era fome real, sede autêntica e um clamor: Senhor, há mais, eu quero teu fogo. O que ele desejava não era uma emoção passageira, era a presença viva do Espírito Santo. E foi justamente isso que veio, como fogo sobre um altar vazio. Chadwick nunca deu muitos detalhes externos daquele momento, mas ele escreveu que foi como ser consumido pela presença de Deus, um toque invisível, porém irrefutável. Não havia plateia, não havia barulho, apenas ele e o Espírito Santo. Antes disso, eu servia a Deus com sinceridade. Depois disso, eu passei a servi-lo com poder. Samuel Chadwick. Após esse encontro, tudo mudou. Sua voz já não era só estudada, era carregada de unção. As igrejas se enchiam, os corações se quebrantavam, a palavra fluía, como fogo nas veias. Ele mesmo dizia: Deus me deu uma nova Bíblia. As Escrituras saltavam aos olhos. A oração se tornou seu lugar favorito. O púlpito, seu campo de batalha espiritual. Esse fogo não era teatral, era transformador. Chadwick já não pregava só por dever, ele pregava como quem havia sido marcado pela eternidade. A chama do Espírito Santo não é um acessório ao ministério, é a própria essência dele. Samuel Chadwick. As notícias se espalharam. Um jovem pastor metodista pregava com fogo. Não o fogo da emoção, mas o fogo do céu. E aquele homem que havia começado nas fábricas, agora incendiava corações por toda a Grã-Bretanha. Tudo começou com um clamor, tudo mudou com uma visitação. E a partir dali, nada mais seria comum. Depois daquele encontro com o Espírito Santo, Samuel Chadwick nunca mais foi o mesmo. O homem que antes servia com esforço, agora servia com fogo. Seus sermões ardiam. Ele pregava como quem tinha andado com Deus naquela manhã. As pessoas não saíam tocadas pela inteligência, mas pelo peso da presença. Um sermão pode ser bem estruturado e ainda assim morto. O Espírito é quem dá vida.
Aonde ia, o ambiente mudava. Não por causa do seu carisma, mas porque havia alguém com ele, o Espírito Santo. Era comum vê-lo pregando de joelhos. O fogo não o tornava arrogante, o quebrantava ainda mais. Suas mensagens misturavam autoridade e lágrimas. Um homem pode conhecer toda a teologia e nunca incendiar uma alma. Samuel Chadwick. Ele orava mais do que escrevia, pregava menos do que clamava. Não confiava em estrutura, confiava em quebrantamento. Chadwick não era um pregador de multidões, mas de corações. Ele não buscava popularidade, buscava que o céu tocasse a terra. E foi isso que começou a acontecer. Igrejas mornas começaram a se reacender. Jovens começaram a buscar a Deus com seriedade. Homens simples começaram a orar como profetas. A igreja precisa de fogo. O pregador precisa de fogo. O Espírito Santo é fogo. Ele não fazia propaganda de si mesmo. Não buscava agendas. Era um pregador do céu. E o céu o acompanhava, onde quer que fosse. Muitos diziam que ele pregava com poder, mas poucos sabiam quantas horas ele passava de joelhos antes de subir ao púlpito. Em 1904, uma nova fase começou. Chadwick foi convidado para liderar uma pequena escola metodista, o Cliff College. O que ninguém imaginava é que aquele lugar se tornaria uma fornalha espiritual, forjando avivadores. Não havia luxo, não havia diplomas universitários, mas havia algo que o mundo não podia oferecer: oração, Bíblia e paixão por almas. O objetivo do pregador não é ser famoso, é ser consumido pelo fogo do céu. O currículo era direto: escritura, oração, evangelismo. Nada de vaidades acadêmicas. Chadwick acreditava que o pregador precisava ser transformado no lugar secreto antes de tentar transformar o mundo. Sob sua liderança, centenas de evangelistas leigos foram enviados por toda a Grã-Bretanha. Igrejas frias foram reacendidas. Povoados esquecidos voltaram a orar. Se o Espírito Santo não está moldando o caráter do pregador, o púlpito será apenas um palanque. Chadwick orava por seus alunos, um por um, pelo nome. Ele acreditava que um homem cheio de Deus podia mudar uma cidade inteira. A atmosfera do Cliff College era diferente. Havia reverência, havia consagração, havia fome, e Chadwick mantinha a chama acesa com seu próprio joelho no chão. Entre seus alunos estava um jovem chamado Leonard Ravenhill, um garoto comum, que se tornaria um dos maiores profetas de oração do século XX. Chadwick orava como um homem que conhecia o céu e confrontava o inferno. Leonard Ravenhill. Ravenhill foi marcado por Chadwick. Ele aprendeu que a oração era mais importante que a fama, que a santidade era mais urgente que a eloquência, que sem o Espírito tudo era vaidade. Cliff College se tornou um celeiro de missionários. Muitos foram enviados a nações distantes, onde levaram o mesmo fogo que receberam naquela sala simples. Não há avivamento duradouro sem homens de joelhos. Samuel Chadwick. Ele nunca buscou aplausos, mas formou uma geração que incendiou vilas, igrejas e nações. Seu púlpito não foi só de madeira, foi sua vida. A chama não pode morrer, a menos que o homem escolha apagá-la. Samuel Chadwick. Décadas de ministério, milhares impactados, mas o corpo de Chadwick começava a se cansar. O fogo interior ainda ardia, mas a casa terrena já dava sinais de despedida. Nos últimos anos, ele já não viajava tanto, mas seguia aconselhando jovens pregadores, escrevendo devocionais, orando intensamente. Não perdeu foco, não perdeu fogo. Mesmo com o corpo enfraquecido, passava horas em oração. Alguns relatos dizem que ele orava por cada aluno, mesmo sem forças para falar alto. Era como se estivesse se preparando para o encontro mais esperado da sua vida. Ele vivia como quem conversava com o céu todos os dias, então não foi surpresa quando decidiu subir. Ex-aluno do Cliff College. Em 1932, aos 72 anos, Samuel Chadwick partiu para a glória. Morreu em paz, com o coração ainda ardendo pela igreja e pelo avivamento. Após sua morte, o Cliff College organizou reuniões especiais. Pregadores de todo o país vieram honrar aquele homem que não buscou fama, mas deixou marcas eternas. Seus livros foram reimpressos,
seus sermões republicados. Durante os reavivamentos da década de 1940 e 1950, suas palavras voltaram a ser lidas como brasas vivas. O Espírito Santo ainda unge homens, mas ele busca corações quebrantados, como o de Chadwick. O legado de Chadwick tocou gerações que ele nunca conheceu. Leonard Ravenhill carregou seu manto. Wilkerson pregou o mesmo fogo. Jovens em cada geração voltaram à oração por sua influência. Hoje, o nome dele pode não estar nos altares da fama, mas nos corações em chamas, sua voz ainda ecoa. A chama não pode morrer, a menos que o homem escolha apagá-la. Samuel Chadwick. A morte de Chadwick não foi um ponto final, foi uma vírgula na história do fogo de Deus. O que ele carregou continua acessível, e a tocha está nas nossas mãos. Samuel Chadwick, 1860-1932. O homem que orava como se o mundo dependesse disso. Samuel Chadwick não buscou fama, não acumulou riquezas, não quis palcos. Ele só quis uma coisa: Deus. E foi isso que o tornou eterno. Hoje, o mundo corre, os púlpitos brilham, as plataformas crescem. Mas onde está o fogo? Onde estão os homens e mulheres como Chadwick? Você não precisa ser famoso, não precisa pregar bonito, só precisa estar cheio de Deus e disposto a arder por Ele. A tocha está nas suas mãos, não deixe a chama se apagar. A igreja não morre por falta de estrutura, ela morre quando perde o fogo. Samuel Chadwick. Se você desejou continuar sendo esse tocha de Deus na terra, comenta: Senhor, eu quero o fogo do teu Espírito. Inscreva-se, curta e compartilhe o fogo de Deus.